Ó, vamos começar então falando sobre a DRC, a doença renal crônica. Eu não te falei, mas em questão de nomenclatura, é interessante que a gente chama o paciente renal crônico de doença renal crônica ou lesão renal crônica, não fica tão legal aqui. A gente deveria chamar o paciente da injúria renal aguda de injúria renal aguda ou lesão renal aguda. O paciente aqui, ele tem uma doença parenquimatosa, então a gente vai chamar ele de doente renal crônico, tá bom? O que a gente tem de definição, pessoal? A definição aqui é bem tranquila. A gente tem que marcar que o paciente tem uma lesão ou uma disfunção renal por mais de 3 meses. Tá bom. E como é que eu vou marcar que esse paciente tem uma disfunção renal? Eu posso calcular a taxa de filtração glomerular para eu saber se esse paciente tem ou não tem capacidade de filtrar as substâncias. E aí eu calculo. A taxa de filtração glomerular menor que 60 por mais de 3 meses me fala a favor do paciente ter uma DRC. Agora, a gente sabe que existem estágios precoces de doença renal crônica que o paciente ainda não teve comprometimento da taxa de filtração glomerular. E ele só começa a ter comprometimento da perda de proteína, comprometimento do glomérulo. E aí, este paciente já tem uma perda de proteína importante. Ou seja, uma albuminúria acima de 30 mg dia já me fala a favor de doença renal crônica. Muito bem? E como é que a gente faz o cálculo da taxa de filtração glomerular? Existem várias fórmulas. A gente tem, por exemplo, o pessoal da América adora usar CKD-EPI, América do Norte. O pessoal europeu adora usar o MD-RD. Isso não tem problema nenhum. E a gente tem que pensar o seguinte, as fórmulas que a gente tem de maior precisão são CKD-EPI e MD-RD. E o CKD é a mais atualizada que a gente tem. Uma conta bem grande que não faz sentido nenhum a gente ficar decorando, tá bom? Agora, em termos práticos, se a gente não tem nenhuma calculadora à nossa disposição, ou se a prova te pergunta a taxa de filtração, a gente pode usar a fórmula de Cockcroft-Gault, que eu te mostro aqui. Basicamente é 140 menos a idade vezes o peso que o paciente tem, dividido por 72 vezes a creatinina. Só lembrando que, se eu estou falando de mulher, eu tenho que multiplicar o resultado final por 0,85. E a prova pode ser muito boa com você e te dá o peso do paciente de 72 quilos, que aí você corta o peso com a variável 72 da própria fórmula. Tá bom? Então a gente consegue calcular pela fórmula de Cockcroft. Tá tranquilo? Muito bem? Então vamos entender uma coisa importantíssima, que são as causas de doença renal crônica. Se a gente for pegar a causa no Brasil, a causa principal de doença renal crônica é a hipertensão arterial sistêmica. Essa é a principal causa no Brasil. Porém, se a gente pega a causa do mundo, DM, é o diabetes mellitus, tá bom? Então são as principais causas que a gente tem e às vezes aparece na sua prova dessa forma. Muito bem. O que a gente tem que saber de doença renal crônica é a classificação. Isso é muito importante, adora cair na prova e eu vou te mostrar a questão sobre isso. Então, primeira coisa, classificação. Eu classifico a doença renal crônica conforme a taxa de filtração glomerular. E a taxa de filtração glomerular é o que eu te falei, CKD-EPI, MD-RD, Cockcroft-Gault, e assim a gente consegue falar que o meu paciente tem ou não tem nível de comprometimento renal. Então, por exemplo, o meu paciente que tem uma taxa acima de 90, eu classifico esse paciente como um doente renal crônico estágio G1. G1. Por que esse paciente, então, é doente renal crônico? Porque ele já tem perda de proteína, ele tem uma perda de proteína superior a 30. Então, esse paciente G1 há alguma coisa que a gente vai classificar também conforme a albumina. Menos de 30 a 1, entre 30 a 300 a 2, acima de 300 a 3. Mas o que mais cai para a gente é a classificação conforme a taxa de filtração glomerular. Então, o paciente 1, assim como o paciente 2, é aquele paciente que não tem uma repercussão tão grande de taxa de filtração, mas é um paciente que já tem indícios de doença renal crônica, porque ele já começou a perder proteína. Muito bem. E o paciente 3 é o paciente que a gente vai dividir em 3A e 3B. O 3A é aquele paciente que tem a creatinina entre 40 a 59. E o paciente 3B é aquele paciente que tem a creatinina entre 30 a 44. Muito bem. O que a gente vai marcar aqui, pessoal? A gente vai marcar que estes pacientes, eu preciso tomar cuidado com alguns pontos. Aqui, ele já tem uma disfunção renal associada. Então, esse paciente já começa a ter distúrbios crônicos. A gente já conversa.
E o paciente grau 4 é aquele paciente que tem uma taxa de filtração entre 15 a 29, a gente tem que marcar isso. E o paciente grau 5 é aquele que tem uma taxa de filtração abaixo de 15, tá bom? Então como é que a gente vai pensar com relação a tratamento desses pacientes? Isso cai muito na nossa prova e a gente tem que marcar tanto as taxas que nós temos, quanto os pacientes de forma que serão tratados. Isso é muito importante. Então vamos lá. Se eu estou te falando de um paciente que é G1 ou G2, é aquele paciente que ele tem basicamente perda de proteína. Esse paciente é um paciente preocupante para mim, porque ele já tem risco de desenvolver doença renal crônica. Então eu preciso manejá-lo de forma a prevenir que ele vire de fato um doente renal crônico mais grave. Então eu tenho que fazer drogas nefroprotetoras para o meu paciente. Eu tenho que fazer, por exemplo, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Eu tenho que fazer IECA, eu tenho que fazer BRA para esse paciente. Ele merece. Ele vai ter benefício para esses pacientes. Por outro lado, o paciente 3, seja 3A ou 3B, é um paciente que eu preciso tomar cuidado, porque ele já tem disfunção renal bem marcada. E aí, esse paciente já começa a ter complicações crônicas, como anemia, como doença óssea, que a gente já vai conversar e vocês vão entender. Ou seja, eu preciso tomar cuidado com anemia e doença óssea do paciente grau 3. O paciente grau 4, por sua vez, é aquele paciente que está chegando no estágio 5, no estágio que ele vai precisar de diálise. Então, este paciente eu já começo a prepará-lo para diálise ou prepará-lo para o transplante. Lembra, o paciente vai para diálise, ele precisa ser preparado. Ele vai fazer diálise hemodiálise, então eu preciso pensar em confeccionar uma fístula. Esse paciente vai fazer diálise peritoneal, eu preciso pensar em transpassar um catéter de Tenkoff. Eu preciso tentar organizar o psicológico do meu paciente para ele entender que daqui para frente ele vai fazer um tratamento duradouro, que provavelmente não vai ter reversão. Então eu preciso trabalhar esses dados com o meu paciente no estágio 4, para que quando ele chegue ao estágio 5, ele já chegue pronto para receber a diálise, seja hemodiálise ou peritoneal, ou chegue pronto para transplante. Muito bem? Isso é extremamente relevante que a gente saiba, tanto para a vida quanto para a prática. E aqui eu coloquei duas fotos para vocês, uma simbolizando o transplante e outra simbolizando a hemodiálise. Questão que adora cair para vocês do SES Goiás. Olha lá. Um paciente com nefropatia diabética apresenta clearance de creatinina de 16 ml/minuto. Ele tem insuficiência renal crônica, estágio, olha lá, ele chamou de insuficiência, problema nenhum. Tá? Estágio. O paciente tem um clearance de creatinina de 16. O que a gente vai marcar? Estágio 2? Não. Estágio 3A? Não. 3B? Não. Estágio 4. Lembra? Abaixo de 15, estágio 5. Acima de 15, estágio 4. Letra D é a resposta. Interessantíssimo que neste ano o SES Goiás repetiu a questão. Olha lá. Em caso de paciente com doença renal policística autossômica dominante, não sei isso. Com taxa de filtração glomerular estimada em 28, pode-se dizer que ele tem doença renal em qual estágio? Bem simples, né? Talvez ele comece te perguntando uma questão um pouco mais difícil, que também não é difícil, e te pergunta basicamente qual que é o estágio de doença renal que o paciente tem. E a gente vai marcar que entre 15 e 30 o valor é estágio 4. Ok? Muito bem? Tranquilo demais. Vamos seguir então um pouquinho falando de complicações da doença renal crônica. E eu quero te falar de duas complicações. Eu quero te falar primeiro da anemia. A anemia é muito recorrente nesses pacientes e a anemia tem vários mecanismos para ela acontecer. O paciente tem uma inflamação importante de trato gastrointestinal, pode fazer sangramento recorrente, mas de verdade, além de outros mecanismos que ele tem, o mais importante para a gente, de fato e disparado, é a falta de eritropoetina, a carência de eritropoetina que esse paciente tem. Ele não consegue produzir eritropoetina, ele não consegue ter o marcapasso da produção de hemácia na medula óssea. Então esse paciente tem déficit de eritropoetina. E aí, eu tenho que lembrar, inclusive, para tratamento. O tratamento desse paciente vai ser repor a eritropoetina, seja subcutânea, seja endovenosa, com um objetivo aí de obter uma hemoglobina em torno de 10 a 12. Eu não deixo esse paciente com anemia importante e eu não deixo esse paciente com hemoglobina muito mais alta, porque eu tenho medo de fazer hiperviscosidade e aumentar aí a recorrência de fenômenos embólicos, tá bom? Outra coisa,
É importantíssimo que esse paciente mantenha estoques adequados. Eu preciso manter uma ferritina boa, geralmente acima de 200, e um índice de saturação de transferrina elevado também, acima de 20%. Preciso manter B12 e ácido fólico desse paciente de forma adequada. Inclusive, isso é critério para a liberação de eritropoetina pela Secretaria de Saúde. Então, mantém os estoques de forma adequada. Simples assim. Anemia de doença crônica, a gente vai lembrar, é aquela anemia normocítica e normocrônica por carência de eritropoetina. Eu mantenho a hemoglobina no alvo e mantenho os estoques adequados para eu afastar fatores confundidores. Ok? Mas eu quero te falar de uma outra coisa. Eu quero te falar da complicação que aparece na sua prova também, que é a doença óssea, a osteodistrofia renal. Tem várias doenças no espectro da osteodistrofia renal. O que cai na sua prova geralmente é a osteite fibrosa. E ela é muito legal de entender. Primeiro a gente precisa compreender e relembrar o mecanismo do cálcio. Lembra comigo? O cálcio ele é importante para compor a matriz óssea. E esse cálcio ele é absorvido a nível de trato gastrointestinal por meio da vitamina D de dado ativada. E essa vitamina D de dado ativada, ela é ativada, obviamente, a nível renal. Então eu preciso de rim para ativar a vitamina D, para eu conseguir fazer a absorção de cálcio e para eu conseguir cumprir a matriz óssea. A osteite fibrosa, olha o que acontece. Se o meu paciente tem déficit de função renal, ele tem uma disfunção renal, ele acontece duas coisas. Primeira coisa, esse paciente não excreta potássio, não excreta volume, não excreta magnésio, não excreta quem que eu te falei? Fósforo. Ele aumenta fosfato. E o fosfato é apaixonado por cálcio. Ele começa a conjugar com cálcio, conjuga com cálcio e faz com que o cálcio sérico desse paciente reduza. Além disso, o paciente que tem déficit de função renal, ele não ativa a vitamina D. Se ele não ativa a vitamina D, esse paciente faz queda de vitamina D e aí não consegue reabsorver cálcio. Ou seja, em última instância, as duas condições cursam com hipocalcemia. E hipocalcemia é uma das coisas que acorda uma glândula que a gente tem próxima da nossa tireoide, que é a paratireoide. A paratireoide aumenta a secreção de um hormônio, que é um hormônio hipercalcemiante, que serve para tirar cálcio do osso e jogar cálcio no sangue, justamente para promover o turnover do osso, que ele precisa acontecer. Então, quando eu tenho déficit de cálcio, eu começo a aumentar o PTH, fazendo um hiperparatireoidismo secundário por disfunção renal. Ok? E esse PTH, ele vai atuar lá no osso. Ele vai atuar no osso fazendo reabsorção, ele vai tirar cálcio do osso. Ou seja, esse paciente, ele tem pouco cálcio chegando no osso e o pouco cálcio que ele tem, ele ainda é removido por conta do hiperparatireoidismo secundário que esse paciente tem. Ou seja, ele tem um osso frágil. Eu posso perceber isso de forma radiográfica. Eu posso ver o osso um pouco mais fragilizado. Isso pode aparecer para a gente. Não é o comum. O diagnóstico aqui é bioquímico. Eu vejo um aumento de PTH, eu vejo um aumento de fosfato e a queda de cálcio. Eu vou lembrar do paciente que tem uma osteite fibrosa, se tratando de um contexto de doença renal crônica. Tá bom? Como é que eu vou tratar o paciente da doença renal crônica que tem uma osteite fibrosa? Eu vou lembrar da fisiopatologia. O meu paciente da osteite fibrosa, ele tem muito fosfato. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é restrição de fósforo. Eu restringo o fósforo da dieta do meu paciente. Agora, restringir fósforo é difícil. Eu tenho fósforo em muitos alimentos e às vezes só isso não vai ser suficiente para o tratamento do meu paciente. E aí, pessoal, eu tenho que fazer uma droga que quela o fósforo, que tira fósforo, um quelante de fósforo. E aí eu tenho várias drogas, por exemplo, o Sevelamer. Só que ele não tem na rede pública, então às vezes eu preciso usar carbonato de cálcio. Mas eu precisaria de doses muito elevadas de carbonato de cálcio para ser quelado ali com o fósforo e eu de fato conseguir atingir o objetivo. Então não é o ideal, mas é o que a gente vai ter de opção, tá bom? Muito bem. O que mais que eu tenho que fazer para esse paciente de um tratamento mais escalonado? Vitamina D. E aqui a vitamina D não dá para ser uma vitamina D inativa, tem que ser vitamina D ativa. Eu faço calcitriol para o meu paciente. E ainda, eu posso pensar em calcimiméticos, por exemplo, sinacalcete, que é uma droga que inibe, que reduz PTH, tá bom? Então, essa é a forma de tratar o meu paciente da osteite fibrosa. Ok? Muito bem?